Na aula de hoje, a gente vai tratar da conceituação ainda do que é a integral, mas agora pela abordagem da distância, né? Pegando velocidade, o gráfico da velocidade no tempo e calculando a distância, o deslocamento, né, percorrido e tudo mais. Então vamos aqui dar uma olhadinha no nosso gráfico criado a partir de uma situação provavelmente corriqueira, né? Um freio, tá? Um freio. Se eu pegar, por exemplo, aqui a velocidade e dizer que o y é a velocidade no tempo e, claro, o tempo está aqui. Então, o que a gente tem num gráfico como esse aqui? Nós temos a variável independente e a variável dependente. Dos dois aqui, qual é o que não depende? Ou seja, a variável independente é o tempo. O tempo passa, o tempo dura. Então, fisicamente, né, independente. Tá? Então, independente, o tempo passa. E neste fenômeno aqui, por exemplo, um carro está freando, por isso ele está diminuindo a velocidade. Lembra que aqui é o gráfico da velocidade. Ele está freando com a passagem do tempo. Tá? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, assim vai. Nós temos a velocidade dependendo do tempo. Então é a variável dependente. Aqui é a nossa variável dependente. Então o que nós temos numa situação deste gráfico? Por enquanto vamos abstrair aqui da situação da tabela, mas eu queria que você prestasse atenção aqui no gráfico. Então eu tenho a velocidade, vou chamar aqui de tempo 1. E aí aqui vai me dar a velocidade 1. Depois eu vou ter o tempo 2. E aqui eu vou ter a velocidade 2, que é no tempo 2. E assim eu vou ter o tempo 3 e vai embora, né? Velocidade 3 e vai embora. Então, de um modo geral, eu posso transformar isso aqui, né? Eu posso aproximar, modelar essa frenagem numa função exponencial, de tal forma que a velocidade dependente do tempo é igual a e elevado a menos t. Tá bom? Então isso não é muito comum da gente encontrar em equações estudadas no ensino médio, mas em situações reais é bastante comum encontrarmos situações em que a exponencial existe e pode modelar situações como essas daqui. E a pergunta é, qual é, então, a distância percorrida? Como é que a gente poderia calcular a distância percorrida? Distância percorrida. Ora, eu não sei se você sabe, mas deveria saber, que a velocidade média é a variação, é o deslocamento pelo tempo. Só que essa velocidade média aqui, ela teria que ser uma velocidade constante para que isso valesse para uma situação como essa. E não é o caso, porque a gente tem velocidades diferentes, né? De tal forma que V1 é maior que V2, que é maior que V3, que é maior, que assim vai, até, né, o Vn. E nós temos aí velocidades diferentes. Mas, se você reparar, o deslocamento é o produto velocidade vezes a duração, né? O ΔS é essa velocidade vezes a duração. E é essa ideia aqui que a gente vai tomar para ter esse ΔS1, esse ΔS2, esse ΔS3. Por quê, Ricardo? Porque é o seguinte, o que é essa distância aqui? É o ΔT. É a duração. E o que é essa altura aqui? V1. É a velocidade. Então, V1 ΔT
V1 ΔT, tá? Esse V1 ΔT, ele é esse ΔS1. O V2 ΔT, tomando a mesma base, é o ΔS2. Eu posso, porque eu acabei não chamando assim, mas eu posso chamar de V0 ΔT. Tá? Aqui, ao invés de ser V1, eu chamar de 0, chamar de 1, chamar de 2 e assim vai. Então aqui é V0, V1, V2 e assim vai. Tá? ΔS0, ΔS... Eu não gosto do 0 porque parece que é o ΔS inicial, né? Mas vamos chamar aqui, ΔS2 e assim vai. Então repara, se eu calcular esse ΔS0, se eu calcular esse ΔS1, se eu calcular esse ΔS2 e assim sucessivamente aumentando, né? Até eu posso calcular então o ΔS total, apenas somando esses ΔS. E aí a gente traduz, tá? A gente traduz aqui, ó. F de T0, que é o nosso V0, F de T1, que é o nosso V1, F de T2, até eu pegar todas as somas de todos esses pequenos retângulos aqui. Então, o somatório, que é esse, significa esse sigma, né? Esse sigma significa esse somatório variando de 1 até n, onde o f de ti menos 1, né? Porque se eu substituir 1 aqui, vai dar 1 menos 1, 0, aí é o nosso t0. Se eu substituir o 2, 2 menos 1, 1, vai dar o nosso t1 e assim vai. Então, esse somatório aqui de ΔS, eu vou calcular então a distância total percorrida. Tá? Isso, vamos para a nossa ideia de infinitesimal. Se eu pegar esse ΔT e diminuir o tanto quanto eu queira, né? ΔT ser 0,000000000, infinitos zeros, aproximando de zero. Zero absoluto. Tá? Então, limite do somatório, né, das velocidades vezes o tempo, onde esse n aqui tende a infinito. Por que infinito? Porque aí eu vou ter infinitos retângulos muito fininhos, né, infinitesimais de base. Então, eu teria pontualmente aqui V1, V2, V3, V4, pontualmente. Tá? Aí, somando esses infinitos retângulos, eu tenho a distância percorrida. Essa é a ideia. Tá? Bom, aí por que tu deixou, Ricardo, essas tabelas aqui? É porque essa tabela é o que ocorre quando a gente mede. Na verdade, a gente mede distância e tempo. Às vezes é difícil de calcular velocidade. Tá? Aí a gente teria que usar um aparelho medidor de velocidade que já calcula distância pelo tempo. O que a gente tem é mudança de posição, duração. É isso que a gente tem. A gente tem velocidade. Se a gente vem da velocidade para o tempo, para a distância, da distância para a velocidade, a gente está trabalhando aqui com derivadas integrais. Quando a gente aprendeu derivada, derivando o espaço em relação ao tempo, eu tenho a velocidade instantânea. Agora a gente vai dizer o quê? A gente vai integrar, a gente vai somar. Né? Integralizar é somatório. A gente vai somar esses ΔS, esses V1, ΔT, V2, ΔT, V3, ΔT, para achar a distância. A gente está voltando. Assim como soma é irmã de subtração, multiplicação é irmã de divisão, potenciação é irmã de radiciação, agora você está conhecendo a operação derivada, derivação, e integral, integralização, essa somatória. São operações irmãs. Um leva a outra leva a um. Tá? Então, nós temos essas tabelas, e essas tabelas é que geram esses gráficos. Esses gráficos nós modelamos, e a partir daí podemos entender funções e derivar essas funções para achar a taxa de variação, para achar a tangente, assim vai. Ou integrar essas funções para achar, né, nesse caso aqui, integrando o gráfico velocidade e tempo, eu vou ter a distância total percorrida. Essa é a ideia, é o problema da distância. Eu não me detive muito aqui, porque a gente tratou um pouco disso lá na questão do problema da área, e eu acho que você já entendeu. Se não entendeu, dá uma volta lá
e dá uma assistida de novo para entender essa questão do infinitésimo, dessas somas infinitesimais, e a partir daí a gente vai entendendo um pouquinho mais o que é integral. Bom, olha só, aqui é um problema de física envolvendo, né, o gráfico velocidade e tempo num momento de aceleração e velocidade tempo no momento de freio, né? Tá aumentando, a aceleração aumentando, né, e a aceleração diminuindo. Porque comumente, né, a gente usa aceleração quando aumenta a velocidade, mas acelerar significa aumentar ou diminuir a velocidade, uma vez que a aceleração é a variação da velocidade. A aceleração é a variação da velocidade, tanto que a gente viu lá que a segunda derivada do espaço no tempo é a aceleração, é a variação da velocidade, a primeira derivada da velocidade é a aceleração instantânea, né? Foi isso que a gente viu? Beleza. Aqui eu tenho velocidade e tempo. O carro ele acelera de 0 a 120 km por hora num período de 30 segundos. Tá? Então, de período de 30 segundos, vamos usar a calculadora para transformar isso aqui, talvez 120, não, é melhor deixar aqui 120, né? Esse 30 segundos aqui, para transformar, não vou nem mudar ainda, vou deixar. Para transformar 30 segundo em hora, a gente divide por 3.600. Então, 1 segundo dividido por 3.600 vai ser o equivalente em hora. Tá? Vai ser o equivalente em hora. Vou deixar aqui do jeito que está. Por quê? Porque fica mais fácil aqui a gente resolver essa questão. Olha só que interessante. O gráfico da velocidade de um carro em aceleração a partir do repouso até a velocidade de 120 km por hora em um período de 30 segundos é mostrado. Estime a distância percorrida. Vamos lembrar que distância é a nossa velocidade multiplicada pelo tempo, né? No caso, a velocidade média. No gráfico, seria a área. Mas por que a área? Olha só que interessante. Se eu quiser calcular aqui esse deslocamento aqui assim, tá? Então eu tenho aqui, ó, 20, aqui tá mais, vai daqui até aqui, ó. Então eu teria que calcular essa areazinha aqui. Depois, daqui para cá, eu teria que calcular essa areazinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Depois, essa areazinha aqui e tem umas áreas pequenas. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que isso daqui, juntando, tá? Juntando esses daqui, vai dar 1,5 mais esse pedacinho aqui, talvez 2, mais esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, talvez, mais esse pedaço aqui, tá? Vou dizer que aqui tem a área de 3 bloquinhos desse. Depois eu tenho, vamos mudar aqui só para enxergar, eu tenho, ó, esses 3 aqui, esses 4 aqui, esses 5 aqui, esses 5 aqui e esses 6 aqui, aproximadamente. Então, se eu calcular essa área, eu vou ter aproximadamente essa distância, calculando o quê? Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 e juntando aqui, né, dizendo que são 3 blocos, área 6, tá? Todos eles vão ter base 5 segundos dividido por 3.600. Então, olha, 1, 2, 3 de altura é 60, tá? Então, esse aqui, como são 3 de altura, vai ser 60 km por hora vezes 5 sobre 3.600. Mais o segundo, 60 vezes, de novo, né? Que são 3. Mais, olha, aí vai tal. Base 5, 80. 80 vezes 5 sobre 3.600. De novo, então eu multiplico isso por 2, tá? Já que são 2 iguais. Aliás, não, aqui é 100, né? Tá, então esses dois aqui são iguais, é 100. Então esquece que eu disse aqui. Mais
é 100 que multiplica 5 sobre 3.600 vezes 2. Esse sim que é vezes 2, porque são o 3 e o 4, né? 6, o 1, o 2, o 3 e o 4 está aqui, eles são iguais, eu só repeti, multipliquei por 2. E o próximo, 120, que multiplica 5 sobre 3.600. Tá? Como 5 sobre 3.600 é constante em todos, é um fator, né? Então, é só somar essa galerinha aqui, ó, 60 mais 60, 120, mais 80, 200, mais 2 vezes 100, né? 200, 200 mais 200, 400, mais 120 dá 520. Então, isso vai dar aproximadamente 520 vezes 5 dividido por 3.600. Dá para dividir aqui 10 em cima e embaixo, fica 52 vezes 5, dá 250, 5 vezes 2, 10, 260, né? Então, distância numericamente 260 sobre 360. Isso aqui vai dar aproximadamente, aí vamos usar a calculadora. Deixa eu usar a calculadora aqui do celular. Vamos perder tempo. 260 dividido por 360, 0,7222222, assim vai. 0,722 quilômetros, né? 722 metros aproximadamente. Aproximadamente, tá, gente? 722 metros aproximadamente. Então, essa foi a distância percorrida para acelerar de 0 a 120 km por hora. Certo? Bom, esse mesmo princípio aqui para calcular essa distância percorrida, aqui a gente pode ser parecido, né? A gente pode ter esse gráfico bem aqui assim, ó. Esse daqui, sem me preocupar muito, apenas esse, né? Esse que eu perdi aqui, ó, eu vou dizer que é metade de um, tá? Então eu tenho cada areazinha dessa daqui vai ser metros por segundo, ótimo, não vai ter problema. Eu tenho, vamos dizer que esse pedaço compensa esse, então tudo bem, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocos desse. 7 vezes, cada área dessa daqui vai ser 1 por 5, né? 1 vezes 5, tá? Cada areazinha dessa aqui. Então, a distância ela é aproximadamente 7 vezes, né? Nós temos aí 7 bloquinhos desse. 7 vezes 5, 35, então. Aproximadamente 35 metros. Entendeu? Claro que aqui a gente está estimando apenas, a gente não quer um cálculo exato. Para calcular de forma exata, a gente vai ter que ter aquela ideia lá dos infinitésimos, em que eu vou colocar blocos muito pequenininhos com uma base infinitesimal muito próxima de zero, porque aí eu vou calcular como se fosse a área de cada linha, né? Porque uma linha ela não tem largura. Então seria a área de cada linha, de uma forma abstrata até. Tá bom? Então é assim que a gente pode estimar a distância a partir do gráfico. Tá bom? Bom, então eu vou deixar esta questão aqui para você tentar calcular, e na próxima aula a gente começa a partir dessa ideia aqui, até para fazer uma revisão, né? A velocidade de um corredor aumenta regularmente durante os 3 primeiros segundos de uma corrida. Sua velocidade em intervalos de meio segundo é dada em uma tabela. Encontre as estimativas superior e inferior para a distância que ele percorreu durante esses 3 segundos. Então, ó, a estimativa superior e a inferior. É como se você vai colocar o retângulo passando, né, parte de cima, ou o retângulo embaixo. Tá? Então, vamos já que, só para ter uma ideia. A velocidade está aumentando. Vamos dizer que a velocidade aumente assim. Então, você vai fazer, num primeiro esboço, tentar fazer retângulos assim, ó. Retângulos passando, entendeu? E aí você calcula a área desses retângulos passando. Depois, você resolve retângulos abaixo.
retângulos menores, só que não passando do gráfico, sendo sempre abaixo do gráfico. A estimativa por baixo, né? Lembra lá da soma de Riemann? Pois é, usando por baixo. Então você calcula passando ou por baixo para dar a estimativa, né? Você vai ter um limite superior e um limite inferior. Quando a gente diminui a base, né, cada vez menor o intervalo de tempo, 0,1 segundo, 0,0001 segundo, e infinitesimalmente, você vai ter cada vez mais aproximação, uma tendência, um limite lá, tendendo ao infinito, você tem a distância. Fazendo essa comparação, ela vai convergir para um valor, e esse valor a gente chama que é o valor exato daquela distância, tá? Pelo cálculo integral e diferencial. Dá para provar isso, dá para demonstrar, se a gente aqui está fazendo um curso que é apenas um curso muito voltado para aplicação em física e engenharia, então a gente não está lidando ali com aquela exatidão da demonstração matemática, mas apenas a intuição, a ideia do que é. Então deixo esse exercício para você, faz o print aí, cola, resolve, e aí me apresenta aí se você conseguiu aí embaixo nos comentários, tá bom? Bom, ó, a leitura de um velocímetro, mesma ideia, a leitura de um velocímetro de uma motocicleta em intervalo de 12 segundos é mostrada na tabela a seguir. Estime a distância percorrida pela motocicleta durante esse período, usando a velocidade no começo, os intervalos de tempo. Dê estimativa usando no fim. Mesma coisa, ao invés de usar do início, usa do fim e tal, o que seria? Né? Você tem aqui assim. Você tem que 0 é 9,1. 12, 24, 36. Para 12 deu 8,5. Vou botar, não está em escala, tá? Para 24 está 7,6 e para 36 está 6,7. Então está um negócio assim. Tá, então tá aqui os pontos. E continua, tá bom? 48 e 60. Tá? Mas eu só vou fazer aqui só para você ter uma ideia. Imagina que continua aí. Aí o que vai acontecer? Você vai usar primeiro usando um valor mais alto, ó, então você vai chamar esse aqui é o primeiro retângulo, esse aqui é o segundo retângulo, esse aqui é o terceiro, até chegar aqui embaixo. E depois você resolve fazendo com o retângulo de baixo, ó, usando esse daqui, ó, esse aqui de baixo. Então, um pelo valor de cima, outro pelo valor de baixo. Mesma coisa, mesma ideia do anterior, para você ver a diferença, que tem uma diferença para cima e uma diferença para baixo. Também vou retomar na aula 3 para a gente resolver. Bom, então o que a gente comentar aqui de interessante? É que na física e na matemática, você utiliza a modelagem, tá? Para chegar nisso. Então, quando se começou a discutir a ciência moderna, o uso da matemática, a linguagem matemática, a ciência matemática para descrever os fenômenos, começou-se então a modelar a natureza de modo matemático. Então, qual é o processo, de forma geral, de modelagem matemática? A gente observa o comportamento dos fenômenos no mundo real. O que está acontecendo? Objetos caem, objetos se locomovem, e a gente tem algo aqui que se repete. O movimento de uma pedra, o movimento de uma maçã, o movimento de uma carroça, o movimento de uma pessoa, existe alguma coisa que se repete. Aí a gente pode formular hipóteses para identificar o que é importante, quais são as variáveis e suas relações. Por exemplo, a gente percebe que no movimento existe mudança de posição, e isso ocorre na duração, né, no tempo. Então, eu posso usar a ampulheta, o movimento do Sol, hoje em dia o relógio, né, o cronômetro, assim vai. E aí, você começa a resolver esse modelo, né, entendendo essas variáveis, o que é que importa. Será que importa cor? Será que importa cheiro? Será que importa o amor nessa situação, né? Nessa mudança aqui de posição? Alguém que está apaixonado muda porque ele está fazendo deslocamento no mesmo tempo? Será que uma pessoa com ódio, isso é importante? Não. Então, não é uma variável que interessa, né? Não dá para medir e tudo mais, então você esquece aquilo. Então você resolve o modelo, isolando essas variáveis, interpreta esse modelo e verifica se é consistente com outras situações.
Então, o que é muito interessante, por exemplo, a observação dos astros. Tinha um modelo antigo, grego, e na época de Newton, Galileu, Kepler e vários outros, né, Giordano Bruno, começou-se já, claro, sempre foi questionado, mas começou-se a questionar de uma forma usando a linguagem matemática, usando medições diferentes, tentando prever eclipses, tentando prever o movimento da Lua, mudança de posição de um planeta. Newton foi capaz de prever novos corpos celestes a partir das suas ideias de gravitação universal. Então você começa a explicar o que já tem e começa a, poxa, mas será que isso tem relação? Será que o movimento aqui abaixo da Lua, sublunar, tem a ver com o movimento acima da Lua, supralunar? Não é diferente os astros errantes, os planetas, as estrelas? O que está acontecendo? E aí você começa a tentar explicar isso, né? Movimento, velocidade, aceleração. O que gera isso? Força. A força gera a mudança de velocidade, uma força resultante, que ela é vetorial, então eu preciso entender isso de uma forma mais geral. Bom, aí você pode, por exemplo, pegar um objeto e soltar o objeto. Né? Quando você solta o objeto, ele está sob a ação de alguma coisa. Um lugar natural, não, uma força gravitacional. Corpos massivos se atraem. E esses corpos massivos se atraem com uma força. E essa força, ela é constante para todos os objetos nas mesmas condições. E ela muda talvez um pouco por causa da ação do ar, que aí vai dar, se estiver no vácuo, todo mundo vai ter a mesma aceleração. Quer dizer, começam a gerar novas hipóteses, novos entendimentos, e você começa a estudar isso. Por exemplo, com queda de corpos. Então você, objetos caindo do repouso no vácuo. Hipótese de quais são as quantidades que são mensuráveis aí. Distância, tempo, essa posição inicial, né? Se eu pegar aqui um objeto, eu estiver em cima de uma torre e eu solto os objetos daqui. Né? Objetos diferentes, de cor diferente, de tamanho diferente, de formato diferente. E sempre eu tento medir a duração, talvez até tentando medir a duração em intervalos aqui de distância parecidos. Ou eu posso fazer um experimento assim, coloco um plano inclinado e rolo objetos aqui diferentes e meço isso daí. Né? Aí, por exemplo, eu consigo estabelecer uma relação de tabelas. Essas tabelas de tempo e distância, elas vão me gerar uma relação matemática, uma função, que pode ser dessa forma aí, 16t ao quadrado, que seria alguma coisa assim, ó, 16t ao quadrado. Por quê? Porque os tempos que eu meço, eles vão aproximadamente dar essa curva. Né? Eu gero uma curva, eu gero um gráfico a partir disso. E aí eu posso, por exemplo, aplicar, né, o cálculo, que é uma coisa bem exata, e eu posso descobrir, por exemplo, que a velocidade instantânea em cada ponto dessa queda, em cada ponto aqui dessa descida, ela é 32 vezes o valor do tempo naquele momento. Né? No 1 segundo, no 2 segundos, no 3 segundos. E que a aceleração daquela queda, de repente, em alguma situação, vale 32 metros por segundo ao quadrado, se eu estiver medindo ao quadrado. Então, tá aí eu começo a estabelecer isso para outros corpos de objetos. Então, eu interpreto em termos de mundo real. A partir dessas relações, eu interpreto no mundo real. A velocidade no instante t deve ser 32t, né, de acordo com o tempo. E todos os corpos, aí nesse caso aqui foi em pés por segundo ao quadrado, medida norte-americana, você pode converter isso facilmente. E você começa a fazer outros experimentos usando, por exemplo, equipamentos, cronometrando em vídeo. Né? Por exemplo, pode pegar aqui e usar. Existe até um programa chamado Tracker, que você consegue fazer esse tipo de medição, bem interessante hoje em dia. Até é interessante que você um dia utilize para estudar essa questão da queda dos corpos e tentar achar aí a velocidade de queda dos corpos. Fica uma dica aí disso. Olha só, então. Tendo isso como a ideia de modelagem, então a gente vai ver aqui uma situação real. Né?
ou próxima do real. Um óleo vaza de um tanque a uma taxa de R litros por hora. A taxa decresce à medida que o tempo passa. Os valores da taxa em intervalo de 2 horas são mostrados na tabela a seguir. Encontre as estimativas superior e inferior para a quantidade total de óleo que vazou. Então eu tenho aqui, ó, vamos imaginar que eu tenho um tanque. Esse tanque está cheio, vamos mudar aqui. Esse tanque está cheio de óleo. Esse óleo, ele vaza. Vou botar aqui o vazamento dele, tá? E há uma taxa aqui de vazamento em litros por hora, tá bom? Litros por hora, verdade? Litro por hora, tá? Enquanto as estimativas superior e inferior disso. Bom, então, olha só, como é que a gente pode tentar ver isso daí? Vamos colocar aqui no gráfico, tá? Vamos colocar aqui no gráfico. A abscissa é o tempo, tá bem separadinha, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E na nossa ordenada, tá? Evidentemente aqui é só um esboço, não vai dar um negócio muito legal. Então lá em cima, 8,7, né, o nosso R de T, no 0. O último dele é 5, vou deixar bem aqui assim, 5,3. 5,7, então 5,3 ele está aqui, ó, tá? Depois o próximo, depois o próximo, depois o próximo. Depois... Não é uma reta, tá, gente? É porque no esboço aqui está parecendo uma reta, mas não é. Vamos... Tá bom? Então, aqui, claro que não, nem reto está, mas a ideia é essa. Então, 5,3, 5,7, 6,2, 6,8, 7,2. Tá? Então, temos aí essas situações e nós temos aí vários possíveis retângulos para calcular o que? A relação R de T vezes T. Se a gente pegar isso aqui e colocar em litros por hora vezes hora, vai me dar o que? L de quê? De litros. Então, eu vou ter o volume derramado. Tá? Se eu calcular a área desses retângulos, eu vou ter o volume, a quantidade total de óleo. Então, se eu fizer aqui por cima, ó, se eu fizer o gráfico aqui por cima, 8,7, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho o retângulo 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pela parte de cima. Então, reparem, 8,7 vezes base 2. 7, pela parte de cima, né? 7,2 vezes a base 2. 6,8 vezes a base 2. 6,2 vezes a base 2. 5,7, que é o nosso último, vezes a base 2. É isso. Vai, 8,7, 7,2, 6,8, 6,2 e 5,7. O 5,3 não vai entrar, já tá dentro aqui. Então, eu vou somar, ó. Lembra lá que vai ser isso vezes essa base, mais isso vezes essa base, mais isso vezes essa base. Então, vai ficar, o volume vai ser 2 que multiplica 8,7, mais 2 que multiplica 7,2. Então, eu posso colocar em evidência logo para economizar aqui o espaço. Eu espero que você esteja entendendo que vai ser a área de cada retângulo desse. Eu estou colocando o 2 em evidência, né? Área 1, área 2, área 3, área 4 e área 5, tá? Desse vermelhinho aqui. Tudo bem? E a partir daí eu estou somando, colocando em evidência 6,8 mais 6,2 mais 5,7. Então isso vai dar o quê? Vamos usar a calculadora para não perder tempo. Então vai dar 8,7 mais 7,2 mais 6,8 mais 6,2 mais 5,7
igual a 34,6 vezes 2. Isso vai dar vezes 2 igual a 69,2 litros. Tá? Isso pela medição superior. E se for pela inferior? Deixa eu mudar a cor. Então, a inferior vai ser aqui, ó, 7,2 faz 1, 6,8, 6,2, 5,7 e 5,3. Então, pela inferior, vou botar aqui superior, né? E aqui inferior. Inferior vai ser, a área 1 vai ser 2 vezes 7,2. Vezes 7,2. A área 2 vai ser 2, né? Diferença entre 4 e 2, vezes 6,8. Mais 6,2, mais 5,7, próximo, né? Mais, esse aqui sim é a parte de baixo, ó, 5,3. Então, o que é que vai ter aqui? Vamos lá. Pelo de baixo vai ser 7,2 mais 6,8 mais 6,2 mais 5,7 mais 5,3 igual a 31,2 vezes 2 igual a 62,4. Então, repare que 62,4 litros. Repare o seguinte, o limite, o volume exato eu não tenho, mas eu tenho que ele está entre 69,2 litros e 64,4 litros. Tá? Esse volume exato eu não tenho aqui a medida, mas eu tenho o limite inferior, né? Inferior, e eu tenho o volume, né? Limite superior. Ele está entre essa variação. Como é que eu poderia calcular isso de modo mais próximo? Como é que eu deveria fazer isso? Eu deveria diminuir, então, o tempo. Ao invés de 2 horas, fazer de minuto em minuto. De minuto em minuto eu teria uma base muito menor. Claro que eu precisaria aí de talvez uma planilha para calcular isso. É fácil hoje em dia, né? E eu teria um valor muito mais exato de litros, quantidade aí que foi derramada. Então, essa é a nossa ideia de calcular, né? Através de somatório dessas pequenas áreas, a gente integra, né? Integra, soma, somatório. É um somatório de áreas. É por isso que vem a ideia lá desse símbolo aqui, que é o sigma, a letra grega sigma, que significa somatório. Quando estimamos, então, distâncias a partir de dados da velocidade, como a gente viu, algumas vezes é necessário usar os tempos, né, que não estão igualmente espaçados. Podemos, então, estimar distâncias usando os períodos de tempo, ΔT, TI, né? Essa é a diferença, como a gente fez aí. Por exemplo, em 7 de maio de 1992, o ônibus espacial Endeavour foi lançado na missão STS-49, cujo propósito era instalar o satélite de comunicação Intelsat. A tabela, que a gente está vendo aqui embaixo, fornecida pela NASA, mostra os dados da velocidade do ônibus entre o lançamento e a entrada em funcionamento dos foguetes auxiliares. Estes dados foram usados para estimar a altura acima da superfície da Terra do Endeavour 62 segundos depois do lançamento. Então eu tenho aqui, ó, 0 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 32, tal, e aqui eu tenho as velocidades. Então, a partir dessa informação, vamos tentar calcular a distância, só para a gente entender mais um pouco? Vamos lá. Bom, então, vamos ver aqui a situação, já colocada aqui num gráfico, um pouquinho mais interessante aqui assim. Então, temos aqui os pontos. Aqui, sendo que esse aqui está na altura 1265. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, tá? Esse aqui é 1. Esse está na altura 440. A base é essa daqui. A base é essa daqui. Esse está na altura 404. Esse está na altura 226, esse aqui na altura 136, esse aqui na altura
97 e esse aqui na altura 56. A base 10, a base 5, a base 5, a base aqui 12, a base aqui, isso aqui é a altura, tá? Isso aqui é a altura. E aqui está a base. Então vamos lá. Se eu quiser calcular a distância, ela vai ser a soma dessas áreas, né? 10 vezes 56, depois 5 vezes 97, depois 5 vezes 136, depois 12 vezes 226, 12 vezes 226, depois 32 para 60, 59 menos 32, 27, vezes a altura aqui 404, depois, aí só 3, né? Só 3 aqui, vezes 440, mais, de 125 para 62, dá 63. 63 vezes 1265. Então, essa é a distância. Aqui eu vou usar calculadora nele para não perder tempo. Então, é 10 vezes 56, mais 5 vezes 97, mais 5 vezes 136, mais 12 vezes 226, mais 27 vezes 404, mais 3 vezes 440, mais 63 vezes 1265. Isso é igual a 96.360 metros, ou, se eu quiser transformar isso em quilômetros, 96,36 quilômetros. Tá? Isso em 125 segundos, aproximadamente 2 minutos. Em 2 minutos, foi uma distância de 96 quilômetros, quase 100 quilômetros em 2 minutos. 100 quilômetros em 2 minutos são 50 quilômetros em 1 minuto. Tá? Muito rápido, é uma velocidade estupidamente alta e, evidentemente, é uma situação dessa aí de um foguete. Então, é aí a nossa ideia de calcular essa distância. Tá? Bom, eu queria deixar, mas aí não precisa mais fazer o cálculo, né? Retângulo por retângulo de modo manual. Eu vou deixar aqui como atividade pegar esses gráficos aqui, aí você escolhe 1, 2, 3 ou os 12, eu recomendo que faça os 12, para você ver, né, fazendo a variação de retângulos usando lá a função soma de Riemann lá no GeoGebra, tá? Você tem uma ideia disso daí. Então essa soma, tá? Essa soma de retângulos, e aí a soma de Riemann inferior, superior, ela vai te dando por baixo e por cima essa soma desses retângulos, tá? Essa somatória, tá? Desse delta, vou chamar aqui delta x pelo f, né? F de ti menos 1 vezes delta x, onde o i é de 1 até aí n, né? N, o que é esse n aí? É o nosso número de retângulos. Então a soma de Riemann, é isso. A gente usou no problema da área e agora usa no problema da distância, a mesma ideia. Tá bom? Então eu recomendo que você, para compreender melhor essa ideia, vá lá na GeoGebra, escolha aqui funções que você não está acostumado a ver, tá? Faça essa simulação, 10 retângulos, 100 retângulos, 5.000, 10.000, lá é fácil de fazer, então é muito tranquilo. Dá uma trabalhada aqui, nós temos funções aqui irracionais, funções com raiz, né? Funções com raízes, funções algébricas, trigonométricas,
tá? Exponenciais, logarítmicas, de arco seno, arco tangente, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver. Então, vamos tentar entender um pouquinho. Está aqui o intervalo, né? 0 a 1, 0 a 1, 0 a π, né? Que é quando é seno, cosseno, 0 a π sobre 2, né? 0 a 180, 0 a 90, se for transformar em graus. Então, menos π a mais π, né? De menos 90 a mais 90. Então, é uma coisa bem interessante de se trabalhar, de entender como é que a gente calcula, até para enxergar essas funções, esses gráficos aí. É muito fácil no GeoGebra, então pegue aí um tempinho para fazer isso no GeoGebra, é muito fácil. Vai lá, tente, e você vai compreender melhor esse conceito inicial de integral, e a partir daí a gente vai só aprofundar mais isso daí, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, até a próxima aula.